Uma outra coisa que dá para a gente fazer com relação a CSS Grid é mudar a posição dos elementos, tá? Então, eu poderia, por exemplo, querer o seguinte: eu quero pegar a minha célula 1 e colocar na posição 3, tá? Então, eu vou pegar esta célula e vou trocar, vou colocar, aliás, trocar não, vou colocar no lugar dessa de número 3 aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar, deixa eu arrumar aqui. Aliás, antes de fazer qualquer coisa, eu vou mudar também esse cara aqui, ó. Vai ficar o repeat 3, 1, FR, desse jeito, tá? Muito bom. Deixa eu tirar esses espaços aqui, desse jeito, aqui, é isso aí. Somente uma ajustada aqui, muito bom. O que eu vou fazer agora é trabalhar com as linhas, né? As grid lines, tá? Então, deixa eu aumentar só um pouquinho esse cara, tá bom. A gente viu, né? A gente viu lá nos slides que quando eu tenho 3 colunas, eu tenho 4 grid lines, né? Distribuídos aqui. E quando eu tenho 2 colunas, eu tenho, desculpe, 2 linhas, eu tenho 3 grid lines na vertical. Então, só para demonstrar aqui, eu tenho uma grid line, tenho uma aqui, opa, aqui, mais uma, e eu tenho 3 grid lines aqui na vertical, certo? Na horizontal, aliás, olha só, 3 grid lines ali, certo? Tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, desse jeito aqui, tá? Então, digamos que eu quero pegar a minha célula 1 e colocar aqui, tá? Nessa posição. Ou seja, eu preciso falar que essa linha aqui, ela começa na 1, 2, 3. Ela começa na grid line 3 e termina na grid line 4, tá? Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Grid. Opa, estou colocando no lugar errado, não é aqui. Desculpa, eu preciso colocar no grid item, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o grid item, nth child, vou colocar aqui o primeiro, certo? E vou fazer uma coisinha aqui só para a gente diferenciar. É isso aí, peguei ali o primeiro, tá? E aí eu vou fazer o seguinte: grid column start. Esse cara ele vai começar no 3 e o grid column end vai terminar no 4. Desse jeito aqui. Vamos ver o que aconteceu. Grid, aqui está errado, é column. E eu também vou colocar o grid row aqui em cima. Grid row start, ele vai começar no 1. E grid row end vai terminar no 2, que é o padrão, né? Mas eu já deixei especificado aqui, tá? Então, ele vai começar no 1, terminar no 2. O que isso significa? Que a minha linha nesse elemento ele vai começar no 1 e terminar no 2. Só que a grid column, que começava no 1, terminava no 2, agora vai iniciar no 3, olha só, 1, 2, 3, e vai terminar no 4, ok? Então, essa é a forma que eu posso posicionar células, né, dentro da minha grid, tá? Além disso, eu poderia fazer outros experimentos aqui. Por exemplo, olha só, agora talvez eu quebre um pouco o layout, mas vamos experimentar. E se eu fizer com que a minha grid column começa no 2 e termina no 4, o que vai acontecer? Vai quebrar o layout, provavelmente. É isso aí, quebrou do jeito que eu estava imaginando, mas eu já mostrei aqui, ó, que eu consigo mesclar, né, como se eu estivesse mesclando células. Tá? O que aconteceu aqui, na verdade, é que ele colocou uma outra linha, uma linha implícita que a gente chama, tá? Porque como esse cara, ele agora ocupa 2 células, teoricamente, esse cara aqui ele veio para baixo, não cabia aqui, veio para baixo. E como o meu grid layout, né, ele só tem 2 linhas, esse cara ele não tem mais aqueles 100 pixels ali
eu tinha determinado, né? Ou seja, se eu quiser manter tudo com 100 pixels, eu poderia vir aqui no Grid Template Row, colocar 100 pixels, tudo vai ficar com 100 pixels ali, tá? Da mesma forma aqui, ó, também posso fazer o seguinte, ó, 1, pronto. Ele começa no 1 e vai até o 4, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá certo? Também poderia fazer o seguinte, agora, repara uma coisa, ó, eu vou quebrar um pouco o layout de novo. Eu vou colocar mais uma coluna agora. Então, vou colocar uma coluna de 100, tá? Desse jeito. O que aconteceu aqui? Bom, digamos que eu queira que esse vermelho aqui, ele sempre ficasse ocupando tudo, né? Ele sempre ocupasse de ponta a ponta da minha grid, do meu grid container, né? Do jeito que eu fiz aqui, se eu acrescentar uma outra linha, desculpe, uma outra coluna, eu tenho que lembrar de mudar esse cara para cá, olha só, 5. Pronto, voltou para o que era antes, né? Voltou para o que era antes. Mas eu também tenho uma outra forma, que é fazer o seguinte, passar o número -1. O -1 aqui, ele vai sempre se referenciar, né? Ele vai sempre ser a última linha, tá? -1 é sempre a última linha. Tanto é que agora, se eu tirar esse cara daqui, ele continua indo do primeiro até o último, tá? Se eu colocar, mesma coisa, tá? Do primeiro até o último. Por exemplo, se eu quiser do 2 até o último, olha só, tá? Então, olha como é fácil, galera, a gente criar estruturas de layouts mais complexas utilizando o CSS Grid, né? É muito mais tranquilo, tá bom? Bom, eu já acabei dando um spoiler aqui das próximas aulas, que é relacionado a como que a gente mescla as células, né? Tem outras maneiras também, mas pra gente, antes de finalizar essa aula, só quero mostrar uma outra coisinha aqui. Eu também posso criar um atalho para essas duas propriedades aqui, tá? Então, para eu ter exatamente a mesma coisa que isso aqui, só que de uma maneira mais enxuta, eu posso fazer da seguinte forma, ó, grid, row, somente isso, e aí eu vou colocar 1/2, desse jeito, tá? E aí eu posso ter grid, column, vou ter lá 2/-1. O resultado é exatamente o mesmo, só que é menos verboso. Vou comentar esse cara e continua funcionando da mesma forma. Tá legal? No próximo vídeo a gente vai falar de mais coisa com relação a CSS Grid. Até lá!